Olá pessoal, meu nome é Marcos, sou um médico veterinário formado pela Universidade do Estado de Santa Catarina, possuo mestrado pela mesma instituição, residência em anestesiologia de animais de companhia pela Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente sou doutorando pela mesma instituição. Hoje, aqui no Conavet, a palestra que nós vamos discutir um pouco, ela é intitulada Avaliação Pré-Anestésica Focada. A avaliação pré-anestésica é o primeiro ato, se não o mais importante, na determinação da conduta e do protocolo anestésico, pois é nesse primeiro momento em que conhecemos o paciente, recolhemos o maior número possível de informações acerca de sua condição física, seus exames complementares, para fazer a determinação de um protocolo anestésico mais seguro e eficaz para o nosso paciente. Ao longo dessa nossa aula, nós vamos discutir um pouquinho sobre os fundamentos de uma avaliação pré-anestésica adequada, seus conceitos, seus benefícios, seus objetivos, as evidências científicas que mostram que uma avaliação pré-anestésica bem realizada vai cursar com o quê? Uma evolução clínica, um período perioperatório com menores intercorrências e mais seguro para o paciente. Nós vamos determinar como e quando avaliar efetivamente os diferentes órgãos e sistemas para que a gente consiga retirar o máximo possível de informações daquele paciente e saber quando determinar que exames complementares e quais são os mais importantes nós temos que solicitar para cada paciente em determinados momentos frente a um procedimento que vai ser realizado nesse paciente. A definição propriamente dita de uma avaliação pré-anestésica seria o quê? Uma avaliação clínica que precede toda a conduta cirúrgico-anestésica. Num primeiro momento é realizada uma avaliação clínica criteriosa, levando em conta toda a condição física e clínica do paciente, recolhendo informações acerca de históricos prévios, procedimentos anteriores, intercorrências que aconteceram, um exame físico detalhado e também recolhendo informações através dos exames complementares, sejam de imagens, exames sanguíneos, radiográficos, que nós vamos solicitar para esse paciente. Os objetivos dessa avaliação são principalmente para fazer uma avaliação clínica geral do nosso paciente, para nós determinarmos a condição de saúde ou não saúde desse nosso paciente, na tentativa de identificar o quê? Alterações ocultas, que num primeiro momento o proprietário, o tutor não soube relatar, não via que estava acontecendo com aquele paciente, o clínico ou o cirurgião que naquele atendimento inicial deixou passar desapercebido algum detalhe que possa ser importante na determinação da conduta anestésica desse paciente e que vai tornar mais seguro se for investigado antes da realização do procedimento. Tudo isso vai influenciar no quê? A determinação da nossa conduta anestesiológica. Os fármacos, as técnicas anestésicas que vão ser empregadas, o manejo perioperatório, uma estabilização prévia antes do procedimento, a utilização de fármacos vasopressores, a utilização de fluidos e adjuvantes numa fluidoterapia mais precisa para esse paciente, tudo com a finalidade do quê? A redução da morbimortalidade desses pacientes. E isso tudo traz alguns benefícios como o quê? Iniciar ou otimizar os tratamentos prévios que aquele paciente necessite. Você já consegue ajustar a terapêutica inicial daquele paciente, reduzindo qualquer oscilação que venha ocorrendo no pós-indução anestésica. O recolhimento de todas essas informações acerca do nosso paciente diminui a taxa de suspensões ou até mesmo atrasos na realização do procedimento cirúrgico anestésico. Muitas vezes, naquele período inicial do bloco cirúrgico que nós chegamos, temos aquela ficha com histórico clínico, os exames complementares, muitas vezes falta um ou outro exame que vai cursar com o quê? O anestesista precisa daquela informação para determinar a sua conduta clínica. Aquele procedimento ele pode ser atrasado ou até mesmo adiado para outro dia, o que leva a transtornos dentro de uma clínica, de um hospital, dentro de sua logística, mas também quando para o proprietário, o tutor do animal, que tem que vir trazer aquele paciente em outro momento, isso fica um pouco complicado durante uma rotina clínica. E tudo isso é através do quê? Do aumento da consciência quanto à condição clínica do paciente. Quanto mais informações toda a equipe cirúrgica anestésica tiver acerca desse paciente, mais seguro e mais eficaz vai ser o procedimento que vai ser realizado sobre ele. Algumas evidências, vários trabalhos já demonstram isso, principalmente na medicina humana, é que
A determinação de diretrizes para fazer uma avaliação pré-anestésica correta, sabendo elencar quais exames devem ser realizados em determinados pacientes, em determinadas situações, pode reduzir em até 19% a incidência de cancelamentos de procedimentos eletivos. Mas também aumenta a segurança desses pacientes em mais de 3 vezes quando você melhora essa avaliação pré-anestésica, realizando ela previamente e sabendo quais exames realizar. Não somente na medicina humana, mas já é evidenciado na medicina veterinária que uma avaliação pré-anestésica com uma estabilização pré-operatória adequada reduz significativamente a mortalidade desses pacientes, aumentando o prognóstico favorável, melhorando a evolução clínica positiva desses pacientes no pós-operatório. Existem alguns aspectos legais acerca da avaliação pré-anestésica. Até mesmo a resolução do Conselho Federal de Medicina que diz que, antes da realização de qualquer procedimento anestésico cirúrgico, se ele não for de urgência ou emergência, é necessário que, previamente à realização desse procedimento, haja uma consulta prévia para com o paciente e somente o médico anestesiologista é que deve saber elencar se é conveniente ou não a realização daquele procedimento. É ele que, através da interpretação do histórico clínico, realização de uma avaliação física, avaliação clínica completa e criteriosa, é ele que vai determinar quais exames complementares devem ser coletados para aquele paciente. Isso tudo traz um respaldo legal, muitas vezes, quando houve alguma intercorrência, uma cirurgia muito complicada, o paciente cursou com uma parada, não conseguiu reanimar esse paciente. Isso evita já de haver alguns processos que possam ser incumbidos para com a equipe cirúrgica, a equipe anestésica, porque você fez todo um preparo adequado, você reuniu o máximo possível de informações sobre aquele paciente e você conseguiu eleger, através dessas informações, quais condutas anestésicas eram as mais seguras e eficazes para aquele paciente, para aquele momento. Mas muitas vezes no que a gente acaba pensando, uma avaliação pré-anestésica, a primeira coisa que a gente sempre pensa é quais exames pré-anestésicos eu preciso pedir e quando que eu devo solicitar. Muitas vezes a gente se depara com aquela situação que vem uma pastinha do seu paciente com exames de sangue, perfil renal, perfil bioquímico, ultrassonografia, tomografia, urinálise, mas muitas vezes aquilo tudo não se encaixa dentro daquele procedimento. Há um excesso de exames, muitas vezes até mesmo um excesso de zelo que algumas pessoas acabam trazendo para esse procedimento. E você acaba se deparando com todos aqueles exames e você já não sabe mais o que é aplicável e o que não é. Muitas vezes a gente acaba vivendo nos limites, nos extremos. É aquele velho dilema entre o cirurgião e o anestesista. O cirurgião ele tem um foco, ele quer porque quer operar. Eu tenho uma fratura, eu preciso reduzi-la. Já o anestesista ele tem que entender o organismo do paciente como um todo, saber se a homeostase está preservada, tentar descobrir todos os detalhes que estão acontecendo para que ele consiga corrigir e consiga promover um procedimento cirúrgico anestésico adequado e seguro para o seu paciente. Esse excesso de exames, muitas vezes, que algumas pessoas, porque infelizmente na medicina veterinária não é o médico anestesista quem faz a avaliação pré-anestésica inicial com o paciente no ambulatório, e sim é o médico clínico ou o clínico cirurgião. E muitas vezes esses profissionais acabam exagerando um pouco na quantidade de exames que estão sendo solicitados. Só que esse excesso de exames muitas vezes cursa com um aumento financeiro, que vai ser repercutido ou na clínica, no hospital que tem um custo maior para a realização desses exames, mas tudo isso é repassado a quem? Ao proprietário. Alguns trabalhos na medicina humana mostram que pacientes que vão ser submetidos a procedimentos eletivos, ASA 1 e ASA 2, possuem basicamente entre 17% a 42% de exames que foram solicitados que não eram necessários, não estavam dentro das diretrizes preconizadas por aquele hospital para o procedimento em questão que esse paciente foi submetido. Isso cursa com custos que se elevam de 13% até 15% dentro do ambiente hospitalar.
Ou seja, os custos acabam se elevando muitas vezes pela falta de conhecimento ou excesso de pedidos de exames que não se encaixam naquelas situações. Por isso que, durante a nossa avaliação pré-anestésica, nós temos que seguir um passo a passo. Nós temos que caracterizar o nosso paciente. Aquelas características iniciais: raça, peso, espécie, condição corporal. Muitas das alterações ou muitas das doenças, elas estão relacionadas muitas vezes ao sexo e também principalmente à raça dos animais. Nós vamos ver mais adiante que alguns animais são mais predispostos a cardiomiopatias, arritmias cardíacas, alguns são mais predispostos a coagulopatia. A gente tem que saber muitas vezes caracterizar, saber identificar quais espécies, quais raças podem ser mais acometidas. Saber levantar acerca do nosso paciente um histórico clínico completo. Como eu falei anteriormente para vocês, o histórico clínico muitas vezes ele é feito, esse levantamento pelo clínico, pelo cirurgião. Muitas vezes faltam algumas informações que são cruciais para o anestesista durante a sua avaliação pré-anestésica, como a realização de procedimentos anteriores, se houve alguma complicação ou não, se o paciente tem alguma comorbidade, se ele faz uso de medicamentos de uso contínuo, quais doses, os intervalos que ele está recebendo essas medicações. Tudo isso porque nós temos que adequar o nosso protocolo anestésico a esses fármacos que o paciente recebe previamente. E não podemos esquecer que, após esses passos, a realização de um exame físico completo e criterioso ele é fundamental. Aquela máxima de que a clínica é soberana, ela também se faz presente nessa questão da avaliação pré-anestésica. Por quê? É após a realização de um exame físico completo que, após detectada alguma alteração no sistema respiratório, no sistema cardíaco, é que o anestesiologista vai determinar que exame complementar adicional deve ser realizado para melhor investigação e caracterização dessa alteração que está acontecendo. Porque sempre nós temos que pensar que é uma tríade quando a gente trabalha dentro de um bloco cirúrgico. O paciente deve ser colocado sempre em primeiro lugar, acima da pirâmide. Enquanto que a conduta anestesiológica ela tem que prever a segurança e o conforto do paciente, mas também gerando condições para o procedimento cirúrgico. Por isso que o anestesiologista tem que ter todas essas informações acerca do paciente e do procedimento para conseguir delimitar, determinar quais técnicas anestésicas vão ser melhores empregadas, vão ser mais eficazes e seguras para esse procedimento em questão. Vamos iniciar um pouquinho falando do histórico clínico. O que nós temos que levar em consideração, buscar informações acerca desse nosso paciente. O ideal seria que, sempre, para procedimentos eletivos, procedimentos agendados, é que o médico anestesiologista chegasse junto com o seu paciente uma consulta ambulatorial e conversasse com o tutor para tentar retirar, obter o máximo de informações possíveis acerca daquele paciente. Contudo, geralmente quem faz essa entrevista inicial é o cirurgião, para tentar sanar e reduzir essas dificuldades de falta de informação que são perdidas durante essa avaliação, essa consulta inicial, é que devem ser determinadas algumas diretrizes. Fazer um checklist que seja repassado para todo o corpo médico da clínica ou hospital onde se está trabalhando, para que algumas perguntas básicas, mas cruciais, sejam realizadas, como procedimentos anteriores. Que procedimento foi realizado? Quando? Como é que foi o retorno do paciente? Se houve alguma intercorrência? Se o paciente apresenta alguma alergia a algum determinado fármaco, alguma reação adversa que possa ter vindo a acontecer? Doenças concomitantes, aqueles pacientes com distúrbios metabólicos, paciente diabético, pacientes com tumores também que podem cursar com síndrome paraneoplásica, tem algumas alterações sistêmicas distintas. Nós temos que investigar e ver se o tutor, se o proprietário conseguiu detectar essas alterações e traz alguma informação relevante para nós. As medicações que estão em uso, a gente não pode esquecer de que aquele paciente diabético, que a gente tem que avaliar se aquela terapêutica glicêmica está sendo eficaz, se aquela dose está conseguindo manter a sua glicemia ali entre 180 e 240 miligramas por decilitro de sangue. Caso isso não seja possível, a gente tem que tentar conversar com o proprietário, reagendar essa cirurgia e adequar essa terapêutica. Muitos dos fármacos que os cardiopatas, nossos pacientes cardiopatas recebem, como beta-bloqueadores, alguns deles são fármacos que
cursam com alguma hipotensão e que, quando associada com os nossos fármacos da anestesia, podem agravar ainda mais essa hipotensão, por exemplo. Por isso, nós temos que conhecer muito bem que fármacos, as dosagens e os intervalos que esses medicamentos são administrados ao nosso paciente. Muito importante, mas algumas pessoas negligenciam alguns questionamentos básicos relacionado à atividade e à resposta física do paciente, atividades diárias. Por exemplo, aquelas questões como: o seu animalzinho, ele cansa fácil, ele tem a língua mais arroxeada, ele alguma vez já desmaiou, teve síncope. Essas alterações podem nos direcionar a algumas alterações, por exemplo, do sistema respiratório e principalmente do sistema cardiovascular. Esses pacientes intolerantes ao exercício já devem ter alguma alteração sistêmica, principalmente relacionada ao sistema cardiovascular, que deve ser melhor investigada. Então a gente já começa a ter um direcionamento, por exemplo, um exame de ecocardiografia, uma eletrocardiografia. A gente consegue determinar que alterações são e se elas necessitam ou não de tratamento para a gente ter, então, um planejamento anestésico mais adequado e seguro ao paciente. Em relação ao paciente como um indivíduo único, nós, como os veterinários, mesmo que trabalhando apenas com pequenos animais, muitas vezes, os cães, existem diversas raças, gatos também, e muitas das características individuais desses pacientes estão atreladas às diferentes raças. Algumas raças são mais predispostas a algumas doenças, enquanto que outras não. A idade, pacientes muito jovens, têm algumas alterações sistêmicas características da idade, bem como os pacientes mais idosos. Os pacientes senis já têm suas reservas pulmonares reduzidas, a reserva de glicogênio hepático também é reduzida, a metabolização dos fármacos anestésicos que a gente aplica nesses pacientes, ela já é comprometida, então a gente tem que saber ponderar e selecionar quais fármacos devem ser utilizados nesses animais para que promova uma anestesia mais superficial, uma recuperação mais rápida. Saber identificar, então, não somente o problema primário, o procedimento primário que esse paciente está vindo para essa condição de anestesia e cirurgia, mas também essas comorbidades que ele possa ter não podem implicar em alterações durante o ato anestésico cirúrgico. Todo mundo já deve ter conhecido, em algum momento já viu, a classificação ASA, que a Associação dos Americanos de Anestesiologistas criaram, que ela vincula o estado físico do paciente relacionando com a condição, o procedimento cirúrgico que vai ser realizado, tentando elencar em categorias o risco cirúrgico desse paciente. Através dessa escala, nós já conseguimos ter uma noção de quais exames nós temos que determinar para cada paciente em específico. No caso de procedimentos eletivos, pacientes que não têm nenhuma alteração sistêmica importante ou não haja nenhuma alteração, são os pacientes conhecidos como ASA 1 e ASA 2. Pacientes que sejam encaixados nessa categoria, com menos de 6 meses de idade, por exemplo, os exames que mais são realizados seriam o hematócrito, a proteína plasmática total, glicemia, mas conforme for aumentando o nível de invasibilidade do procedimento cirúrgico, ou se ele já tem alguma outra comorbidade, alguma alteração sistêmica mais importante, nós temos que investigar um pouco mais já essas alterações. E, através disso, a gente já começa a pedir exames mais refinados, como um hemograma completo, glicemia, perfil renal, urinálise, a glicemia. E, muitas vezes, conforme vai aumentando a idade desse nosso paciente, os exames também vão aumentando. Como no caso dos pacientes mais idosos, a gente já começa a pedir uma eletrocardiografia, uma ecocardiografia. Muitas vezes, dependendo da condição do paciente, se ele tem algum distúrbio metabólico, a gasometria para aferição de eletrólitos ou gases sanguíneos ela também é preconizada. Um exemplo clássico que a gente pode pensar nesse cenário aqui de saber determinar que exames, como realizar a nossa avaliação pré-anestésica para um determinado paciente em cada condição, vamos pensar no seguinte: um paciente, um labrador de 5 meses de idade, que vive na cidade, dentro de um quintal, numa casa bem cuidado, vai fazer um procedimento de orquiectomia. Ele se encaixa muito bem como um paciente ASA 1, que não tem nenhuma alteração teoricamente significativa, e um hematócrito, proteína e glicemia mais que suficiente para a gente coletar de exame adicional para a realização deste procedimento. Contudo, se a gente já extrapolar que esse mesmo labrador ele não viva na cidade, ele viva, por exemplo, numa fazenda, onde ele já é exposto a diversos outros fatores estressantes,
No caso, por exemplo, ele é exposto a carrapatos, por exemplo. Muitas vezes esse animal pode ser mais susceptível a uma anemia. Então, só esse hematócrito tem que ser investigado melhor por um hemograma completo. E, se a gente parar para pensar, o mesmo paciente, o mesmo labrador, 5 meses de idade, ele vai ser submetido a uma osteotomia tripla de bacia. Aquela cirurgia em que uma cirurgia ortopédica extremamente cruenta e invasiva, onde há uma grande manipulação de grupamento muscular para fazer a correta recolocação, alinhamento da articulação coxo-femoral. Os pacientes em pós-operatório de procedimentos como este, geralmente vão cursar com o quê? Mioglobinúria. Geralmente isso já cursa com algum grau de lesão renal. Se nós já vamos antever que o procedimento é cruento e pode cursar com alguma alteração, se esse paciente tiver alguma alteração prévia nesse sistema, essa complicação pós-operatória pode ser muito mais agravada, levando até mesmo uma insuficiência renal aguda muito intensa que pode cursar até com uma doença renal crônica posteriormente. Por isso nós temos que saber adequar em cada situação, em cada paciente, de modo individual, que exames, que condutas pré-anestésicas, saber avaliar da melhor forma possível que informações nós devemos reunir para que o procedimento seja o mais tranquilo e seguro possível. Como diretrizes, então, para a gente tentar estabelecer qual seria a melhor conduta ou que caminho devemos seguir para fazer uma avaliação mais eficaz desse nosso paciente, nós podemos fazer uma associação daquela classificação ASA com alguns outros parâmetros. Vamos seguir meu raciocínio aqui. Pacientes que vamos eleger em duas categorias, menor que 6 anos, mais que 6 anos, aqueles pacientes jovens e aqueles pacientes já mais idosos. Após realizar uma colheita de informações acerca do histórico clínico adequado, a gente vai fazer um exame físico detalhado e minucioso. Se não houver nenhuma alteração em ambas avaliações, a gente pode já pensar na seguinte maneira, que os pacientes com menos de 6 anos, um hemograma, um perfil renal é mais do que suficiente. Já aqueles pacientes mais idosos, acima de 6 anos, se também não tiver nenhuma alteração ao exame físico, nenhuma informação prévia que a gente possa suspeitar de alguma alteração em outro sistema, por exemplo, os exames pré-anestésicos que devem ser solicitados são quem? O hemograma, perfil renal, perfil hepático e um eletrocardiograma. Lembrando que essa linha de raciocínio ela é empregada em que situações? Procedimentos eletivos. Agora, se alguma coisa te chamou atenção no histórico clínico ou se ao exame físico houve alguma alteração que você ficou com a pulga atrás da orelha, você já está suspeitando de alguma alteração mais grave, é necessário sim que sejam investigados, solicitados exames específicos para cada sistema. Durante a auscultação cardíaca, você ouviu algum grau de sopro, você viu que aquele paciente tem a mucosa mais arroxeada, é um paciente que já tem uma condição de cansaço fácil ao exercício, aquele paciente mais obeso, mais letárgico, a gente já pode pensar que tem alguma alteração no sistema cardiovascular. A gente já começa a pensar em pedir uma avaliação cardiológica. Encaminha ele a um especialista que vai realizar um eletrocardiograma e um ecocardiograma para ver a função do músculo cardíaco se está sendo adequado ou não. Se aquele paciente, por exemplo, aquele paciente oncológico, aquela cadela que vai fazer uma mastectomia, por exemplo, se a gente tem em mente que esses pacientes que têm essas alterações, esses tumores, qual que é o principal sítio de metástase de um tumor de mama? Pulmão. A gente já tem que ter um cuidado maior durante a ausculta e qualquer alteração a gente tem que buscar um exame radiográfico, por exemplo, para fazer a investigação da possível existência de metástases pulmonares, por exemplo. Lembrando, novamente, as condições individuais de pacientes, aquelas características, aquelas doenças atreladas a raças, por exemplo, também deve ser investigada. O exemplo, no caso, é o boxer, um paciente que já é muito suscetível a cardiomiopatias ou a cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito. E se houver a necessidade de indicação de algum desses, da investigação, a realização de exames complementares em algum desses sistemas, a gente soma esses exames com os exames prévios, já que a gente viu na etapa anterior, para compor aquela nossa avaliação mais minuciosa e mais completa na avaliação pré-anestésica. Falando então daquelas características individuais, vamos falar um pouquinho de raça.
A gente pensar em raças grandes de cães, o Boxer, o Doberman, são animais mais predispostos às cardiomiopatias dilatadas. São aqueles pacientes que, em algum momento da vida, podem ter uma incidência aí de 40% mais ou menos, que vão desenvolver aquelas cardiopatias. O Boxer é o principal que desenvolve a cardiomiopatia ritmogênica do ventrículo direito. Então são pacientes que, não apenas quando mais idosos, mais senis, vão desenvolver essas alterações. Essas alterações elas já começam a serem detectadas a partir dos 5, 6 anos de idade. São aqueles pacientes ainda adultos, jovens, mas que podem ter essas alterações. Por isso, quando nos deparamos a esse tipo de paciente, essas raças mais em específico, a gente já tem que estar um pouquinho mais receoso, mais cauteloso e recorrer a alguns exames mais específicos dos exames do sistema cardiocirculatório. No caso, um eletrocardiograma, preferencialmente o Holter, no caso da cardiomiopatia ritmogênica do ventrículo direito, o ecodoppler para fazer a avaliação funcional do músculo cardíaco e também radiografias torácicas para ver se o tamanho dessas câmaras cardíacas, se não há presença de uma efusão torácica ou não, pericárdica, desculpe. Não somente os cães, mas os gatos também são muito predispostos a essas cardiomiopatias, mas principalmente qual? A cardiomiopatia hipertrófica. E, em se tratando dos felinos, se a gente comparar com os cães, por exemplo, é muito fácil a gente conseguir correlacionar a presença de sopro, sempre que houve um sopro, basicamente aquele paciente vai ter essa cardiopatia já instalada. São raros animais que não têm sopro vão ter essa cardiomiopatia. Contudo, nos felinos é o contrário. Há uma baixa correlação durante o exame físico, a gente auscultar algum sopro nesse paciente, um sopro cardíaco, e você conseguir depois saber se ele precisa ou não de uma investigação, se ele tem uma cardiomiopatia hipertrófica. Por quê? Basicamente, 15 a 20% dos animais que possuem a cardiomiopatia hipertrófica, no caso dos felinos, eles não apresentam sopro cardíaco ao exame físico. Por isso, já em se tratando dos felinos, principalmente nas raças, no caso do siamês, por exemplo, a gente já tem que investigar em pacientes mesmo jovens, a partir dos 4, 5, 6 anos de idade, e indicar alguns exames mais específicos. Novamente, a ecocardiografia e o eletrocardiograma. Durante a avaliação física do nosso paciente, a gente pode ver alguns sinais que vão nos atentar a algumas alterações em outros órgãos. E muitas vezes aquele paciente apresenta poliúria, polidipsia. Você já tem alguma prévia de um exame renal, por exemplo, e vê que os níveis de creatinina sérica já estão elevados? Muitas vezes os pacientes com doença renal crônica, eles são hipertensos. Há mais ou menos uma incidência de 93%. O doente renal crônico ele é hipertenso. Se você já detecta essas alterações, uma avaliação básica e fácil de ser realizada, mas muito negligenciada por todos nós, é a aferição da pressão arterial. Essas pressões elevadas elas podem ser decorrentes de comorbidades, ela pode ser um efeito secundário a uma doença desse nosso paciente, ela pode refletir em outros sistemas. No caso, quando a gente está fazendo uma avaliação física, apenas uma inspeção visual, a gente observa um ifema, um glaucoma secundário, uma cegueira aguda no paciente, a gente pode acabar associando isso a algumas complicações decorrentes de uma hipertensão. Se a gente observa essas pequenas alterações no exame físico de observação apenas, a gente já pode mensurar a pressão desse paciente e, se ele tiver hipertenso, a gente tem que buscar qual que é a causa primária dessa alteração, investigar melhor, porque alguma coisa está escondida, alguma comorbidade subclínica nesse nosso paciente. Muitas vezes, durante a auscultação, a gente também pode ver um ritmo de galope. Aquele paciente apresenta pulso jugular. Pode ser muito taquicárdico, algumas arritmias, até mesmo sopro, podem indicar a decorrência de uma cardiomiopatia que curse com hipertensão. A gente tem que saber averiguar, avaliar essas alterações e, novamente, buscando fazer uma aferição da pressão arterial desse paciente durante a avaliação pré-anestésica. Porque não é raro, muitas vezes, passar desapercebido esses sinais durante aquela fase inicial da história clínica, daquela consulta que o clínico cirurgião fez no ambulatório previamente. E muitas vezes durante o ato anestésico, aquele paciente se apresenta hipertenso durante todo o procedimento cirúrgico anestésico. Aí a gente começa a pensar, será que foi decorrente de algum
algum fármaco que eu utilizei no meu protocolo? Será que a minha analgesia está suficiente ou ele está sentindo dor, ele está manifestando isso através de uma hipertensão? Muitas vezes é uma doença subclínica que não foi detectada e ela pode se agravar durante esse procedimento anestésico. Como eu falei, a hipertensão arterial sistêmica ela pode ser idiopática. Então, é raro isso acontecer no cão, principalmente no gato, mas basicamente ela é secundária. 93% dos doentes renais crônicos são hipertensos. Hiperadrenocorticismo e pacientes com feocromocitoma têm uma incidência ali de 73% até 83% de hipertensão arterial sistêmica. No hipertireoidismo, isso pode chegar até 81%. Então, são sinais que, ou de forma primária ou secundária, a gente vai conseguir detectar e depois nortear a escolha, a investigação melhor das alterações desse nosso paciente. Outra gama de pacientes que cursam com grandes alterações no seu sistema, na sua condição de homeostase, que a gente vai observar durante a avaliação clínica, inicial durante a avaliação pré-anestésica, são os pacientes oncológicos. Já são aqueles pacientes mais idosos, já tem todas aquelas alterações relacionadas à senilidade. São pacientes que já têm associado algumas outras comorbidades, no caso, hiperadrenocorticismo, diabetes, nem sempre elas são muito bem controladas. Além do mais, já aquele somatório daquelas características raciais de algumas espécies, ou seja, basicamente um combo, é um somatório de alterações daqueles pacientes. Mas em se tratando desses pacientes oncológicos, a gente tem algumas outras diretrizes para serem seguidas que a gente já começa a focar também em outros sistemas, em outras condições. Como no caso, a extensão cirúrgica, por exemplo. Muitas vezes, os pacientes são submetidos a procedimentos extremamente invasivos e cruentos. Muitas vezes, os procedimentos são muito extensos, como no caso de uma mastectomia radical, por exemplo, onde há a extirpação de toda uma cadeia mamária do nosso paciente. A gente já tem que começar a antever algumas condições como hemorragias, perda excessiva de sangue. A gente já começa então a fazer um refinamento na avaliação do nosso paciente para ver se aquele hemograma é um hemograma mais recente, se ele está adequado para a realização daquele procedimento naquele grau de invasibilidade. Os tipos de tumores que o nosso paciente possui também a gente tem que trazer para a nossa avaliação anestesiológica. Muitas vezes a gente acaba negligenciando isso e deixando apenas aquele laudo histológico, aquele laudo citológico apenas para o cirurgião, para ele fazer a sua determinação do protocolo cirúrgico. Mas é importante nós sabermos que tipo de tumor o nosso paciente possui para a gente direcionar ou a nossa monitoração ou a seleção dos fármacos que vão ser utilizados na nossa anestesia. A terapia quimioterápica também pode influenciar ou em alterações do organismo no nosso paciente, levando a alterações renais, hepáticas, pulmonares, mas também pode ter algum grau de influência com os nossos fármacos que vão ser utilizados. E no caso, em se tratando de tumores, infelizmente uma boa parcela dos tumores eles têm um alto grau de poder metastático. E muitas vezes isso pode cursar com alterações em outros sistemas, em outros órgãos que muitas vezes a gente não consegue detectar num primeiro momento. Por isso que quando a gente vai fazer procedimentos pacientes, quando a gente vai pensar em o tipo de cirurgia e a gente tem que avaliar a dispersão do tumor desse paciente, a gente tem que começar a fazer algumas avaliações. Como no caso, novamente, aquele paciente que tem um tumor ulcerado, um tumor muito grande, vai ter que fazer uma cirurgia de grande porte, vai ter que fazer uma extirpação numa área de tecido muito grande. Além da gente ter necessitado um hemograma mais recente para ver se ele tem seus níveis séricos, seus níveis de hemoglobina adequados para fazer uma oxigenação tecidual, a gente já tem que começar a antever uma possível hemorragia ou a necessidade de uma transfusão sanguínea. Por isso já é necessário que não apenas um hemograma do nosso paciente seja realizado, mas um hemograma e um teste de compatibilidade para com um possível doador. A gente já começa a antever algumas complicações e imaginando essas complicações, a gente já se prepara e consegue reduzir o risco se a gente acabar sendo pego de surpresa durante o ato cirúrgico anestésico. No caso, aqueles pacientes que possuem tumores de mama, no caso, o índice de metástases pulmonares ele é muito elevado. A gente já tem que começar a nortear e exigir
desses pacientes que vão ser submetidos a mastectomias, fazer um exame radiográfico de tórax para investigação da possibilidade de haver ou não metástases pulmonares. A ultrassonografia ela também se faz muito importante no caso de hemangiosarcomas, para ver se não há a invasibilidade em órgãos internos, porque muitas vezes os pacientes são submetidos à extirpação cutânea desses nódulos de hemangio, mas muitas vezes já há a disseminação por demais sistemas. Também durante o planejamento, não só cirúrgico, mas também anestésico, a tomografia ela é muito, muito importante. Como a gente pode ver nessa imagem radiográfica aqui à esquerda, é uma imagem de um cão que tem a invasibilidade de um tumor para dentro do lúmen da traqueia. A gente vendo essa imagem inicialmente, a gente já pode imaginar que vai ser uma via aérea difícil de ser obtida. Que após a indução anestésica, a dificuldade para intubação e oxigenação desse paciente vai ser comprometida. Muitas vezes a gente se depara com aqueles pacientes com massas cervicais que não são apenas cutâneas e musculares, mas muitas vezes leva a compressão de vias aéreas ou englobam nervos e vasos importantes. Tudo isso a gente tem que ter essas informações para a gente saber como antever alguma complicação, no caso, uma via aérea difícil, saber delimitar um possível risco de hemorragia e já antever, prever e trazer um doador de sangue antes do procedimento ser realizado, para a gente conseguir reduzir os riscos inerentes ao procedimento. Relacionado aos tipos de tumores, muitos desses tumores podem levar à liberação de substâncias, como no caso substâncias vasoativas. O exemplo mais comum são os mastocitomas, que durante a liberação, a estimulação pode levar à liberação de histamina, que pode cursar com uma hipotensão severa no nosso paciente. Por isso que a gente tem que ter em mãos também aquele laudo citológico, histopatológico do nosso paciente. Isso vai nos nortear a escolher alguns fármacos, no caso antihistamínicos, durante a nossa medicação pré-anestésica e evitar alguns liberadores de histamina, como no caso os opioides, principalmente a meperidina e a morfina. Os pacientes que possuem felcromocitomas já possuem um estado um pouco hiperdinâmico do sistema cardiovascular. São pacientes que qualquer alteração, estimulação simpática pode cursar com um aumento excessivo da pressão arterial, eles já são hipertensos, isso pode agravar ainda mais, pode predispor a taquiarritmias, por isso que avaliações cardiológicas nesses pacientes são muito bem-vindas e indicadas nesses pacientes. E novamente aqui a gente fala um pouquinho dos pacientes que possuem hemangiosarcoma, que já é um tumor já considerado disseminado, muitas vezes não é apenas local. Isso pode cursar com algumas complicações, principalmente hemorrágicas, se não for delimitada exatamente a dispersão desse tumor nesse nosso paciente. A terapia quimioterápica ela pode trazer alguns problemas para o nosso paciente que necessitam de maior monitoração, uma monitoração mais intensa da função renal, hepática, cardíaca antes do procedimento anestésico. Porque muitos dos fármacos utilizados como quimioterápicos nos nossos pacientes são hepatotóxicos. No caso, a doxorubicina ela é cardiotóxica, a gliomicina ela pode ser nefrotóxica. Então nós temos que conhecer o histórico médico prévio desse paciente. E muitas vezes, por mais que ele já possui um perfil renal e hepático de 15 a 20 dias atrás, mas ele passou por sessões recentes de quimioterapia, esses exames sim devem ser repetidos e acompanhados, porque muitas vezes essas alterações elas ocorrem muito rápidas e elas são muito intensas, levando a essas alterações. A gente também observa que muitos dos pacientes acabam ficando leucopênicos após algumas sessões quimioterápicas, ou seja, uma imunossupressão muito severa nesse paciente e que, se for associada ao ato cirúrgico anestésico, vai propiciar que esse paciente seja mais suscetível a infecções, por exemplo, no pós-operatório. Por isso que, nesses pacientes com essas alterações mais intensas, essa avaliação pré-anestésica, o requerimento de exames mais seletivos, ela tem que ser feita sim e em períodos mais próximos ao ato anestésico cirúrgico, para que toda e qualquer alteração seja vista o mais breve possível. Muitas vezes esses pacientes, seja decorrente dos quimioterápicos, seja decorrente da imunossupressão ou das metástases pulmonares, podem desenvolver quadros de pneumonite e até mesmo fibrose pulmonar,
o que vai levar ao quê? Dificuldades de ventilação e oxigenação do paciente. Por isso que nesses pacientes, novamente, a indicação de radiografias torácicas se faz necessária. E muitas vezes, se já observado algum grau de comprometimento pulmonar associado a um histórico clínico, por exemplo, prévio à anestesia, um exame fundamental e essencial que deve ser realizado é a gasometria arterial, para fazer a avaliação da capacidade pulmonar de troca gasosa desse paciente. Como eu falei aqui para vocês agora, a gente tem que estabelecer muitas vezes limites de datas desses exames pré-anestésicos. Já passei por situações, outros profissionais também, que chega aquele paciente, aquela cadela para fazer uma mastectomia. Todos os exames, perfil renal, hepático, hemograma, tudo dentro da normalidade. Aí você vai olhar o raio-x, um raio-x de 20, 30 dias atrás, a princípio o pulmão estava limpo. Contudo, se nós fizermos um exame físico detalhado e adequado, já vivenciei situações em que na hora que você vai auscultar o pulmão do paciente, você se depara com uma situação que você não ausculta nem mesmo a passagem de ar. Ou seja, aquele paciente teve uma evolução muito rápida naqueles 20, 30 dias e ocorreu o desenvolvimento de metástases pulmonares. Por isso que, por mais que tenhamos a maior quantidade de informações possíveis que são oriundas dos exames complementares, esses exames adicionais, a clínica ela é imperativa. Jamais devemos deixar de fazer uma avaliação física prévia antes do ato anestésico para que nenhuma alteração seja passada desapercebida. Pacientes com alguns distúrbios metabólicos, no caso pacientes diabéticos, a monitoração glicêmica ela é essencial e primordial. Lembrando que para felinos o mais indicado de ser realizado previamente é a aferição da frutosamina, que ela vai refletir o estado glicêmico do paciente em relação aos 15 dias atrás, mais ou menos. E ela traz informações mais precisas sobre essas oscilações glicêmicas e para ver se a terapêutica da insulina está sendo realizada de maneira correta nesse paciente. O perfil renal deve ser sim realizado, principalmente porque esses pacientes são susceptíveis ao desenvolvimento de alterações renais. Principalmente quando aquele controle glicêmico já está incorreto, aqueles níveis já acabam passando de 240, 260 mg por decilitro. E também se faz necessário a realização de gasometria para aferição de quê? Principalmente dos eletrólitos, bicarbonato, fósforo, potássio, que são alterações eletrolíticas importantes que podem acontecer caso haja algum desequilíbrio prévio na estabilização desse paciente diabético. Pacientes hepatopatas, sejam por causa de tumores hepáticos, cirrose hepática ou pacientes com shunt porte sistêmico, seja intra ou extrahepático, também necessitam de diretrizes mais específicas durante sua avaliação pré-anestésica. Os exames que nós devemos realizar nesses pacientes são principalmente hemograma, são pacientes mais propensos à anemia. Coagulograma é fundamental, pois afinal é o fígado quem produz a maioria, ou quase a totalidade, dos fatores de coagulação. Perfil hepático, lembrando não só a parte de função, mas também de lesão hepática deve ser avaliada. O perfil renal não deve ser deixado de lado, porque muitos desses pacientes com hepatopatias graves desenvolvem síndromes hepatorrenais, que cursam com a redução da taxa de filtração glomerular, cursando com lesão renal nesses pacientes. Também devemos realizar a gasometria arterial, principalmente nesses pacientes mais descompensados, porque não só há síndrome hepatorrenal, mas também essa hipertensão portal, muitas vezes essa síndrome hepatopulmonar, pode cursar com alterações pulmonares nas trocas de gases. São pacientes que vão ser mais susceptíveis à hipoxemia e dificuldade nas trocas gasosas. Outras alterações, outros pacientes que nós temos que ter alguns cuidados mais específicos são, no caso, os pacientes com hipertiroidismo. Aqueles pacientes com elevações de T3 e T4. Eles já entram no estado hiperdinâmico do sistema cardiovascular e são os pacientes que nós mais devemos encaminhar às consultas cardiológicas. São pacientes propensos a ataque a arritmias, hipertensões, são pacientes que possuem as suas funções hepáticas e renais bem alteradas. Esses pacientes, então, a gente já tem que ter esses cuidados a mais durante essa avaliação inicial para sabermos delimitar quais fármacos devemos evitar ou utilizar durante
o ato anestésico. O contrário também a gente observa no caso do hipotireoidismo. Aqueles pacientes já têm um estado hipodinâmico, né, do sistema cardiovascular, são pacientes mais propensos à anemia, por isso o hemograma é extremamente indicado. São pacientes que o sistema cardiovascular está extremamente reduzido. Há uma redução de 30% até 50% no débito cardíaco desses pacientes. Por isso que nesses pacientes mais ainda é indicado a realização de uma consulta cardiológica. Principalmente realizando não apenas o eletrocardiograma, mas principalmente o ecocardiograma. O perfil hepático e renal dos pacientes também é bem comprometido, a gente tem que investigar melhor para ver como é que está essa função desses pacientes e também a função plaquetária desses pacientes. São pacientes também mais propensos a hemorragias devido a esses distúrbios, não só pelo déficit de produção de fatores de coagulação, mas também porque a função plaquetária ela está alterada, ela está reduzida e deve ser investigada antes do ato cirúrgico anestésico. Nós nos deparamos então com diversos cenários e exemplos de que os exames pré-anestésicos são fundamentais naquele contexto de uma avaliação pré-anestésica. Mas a gente não pode deixar de ter em mente, que é o que mostra muito bem nesse trabalho, é que muitas vezes as pessoas acham que o excesso de exames é benéfico e muitas vezes que outros têm um pensamento mais extremo, que uma avaliação clínica bem feita, ela consegue eliminar a necessidade de do requerimento de alguns exames. A gente pode ver que, na realidade, se realizar um exame clínico bem feito, a gente consegue nortear quais exames adicionais devem ser realizados. Mas é imperativo que sempre tenha se seguido aquele passo a passo. A avaliação do histórico clínico, a realização de um exame físico minucioso e completo e para depois saber delimitar e associar quais exames pré-anestésicos adicionais devem ser realizados. Por isso que a avaliação de paciente a cada caso, ela é individual. A gente não deve extrapolar condutas de um paciente para outro, sempre tratá-lo como um indivíduo único, que essa relação paciente-anestesia-procedimento, ela vai nortear a conduta anestésica, o protocolo, mas que vai ser melhor empregado. Por isso a gente vai ter que buscar quais informações são mais importantes acerca desse assunto. E é através disso que se estabelecem as diretrizes de como que se realiza uma avaliação pré-anestésica mais eficaz, que vai trazer mais segurança e qualidade para o nosso serviço, que é aquela relação da classificação ASA, adequação caso a caso em relação ao paciente como indivíduo único em relação ao procedimento que vai ser realizado.